Olá, gente, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um ano de periódico aqui no Serviço de Saúde, tá? Esse ano a gente vai estar fazendo o treinamento nesse formato. Então, após o término do treinamento, vocês vão estar recebendo um papel, um questionário para vocês estarem fazendo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar indo aí para vocês tirarem e estar dando suporte a vocês nesses questionários, tá? Então, preste bastante atenção e qualquer dúvida, depois aí vocês podem estar nos perguntando. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre ergonomia. O objetivo da ergonomia é adaptar a atividade do trabalho, né, para o colaborador. Como assim? Imaginemos aí que tem um trabalhador que ele trabalha em uma bancada, tá certo? Então esse trabalhador ele é baixinho, no entanto essa bancada é muito alta para ele e ele não consegue realizar suas atividades aí com direito, com propriedade, tá? Então o que a gente pode estar fazendo nesse posto de trabalho para que esse trabalhador consiga desenvolver a sua atividade de forma mais efetiva? Ou a gente pode colocar um ajuste de altura nessa bancada, ou a gente pode colocar algum apoio para que ele fique um pouco mais elevado e consiga aí fazer suas atividades. Então isso é ergonomia. Além disso, ergonomia também é conforto, é trabalhar em um ambiente que seja confortável. Então, durante aí o treinamento, eu vou estar explicando direitinho para vocês entenderem. Gente, a NR17, ela é uma norma regulamentadora, tá? que vai embasar o que tem que ter em um posto de trabalho, que tem que ter em uma empresa, para que seja um ambiente confortável, né? Para que não venha trazer aí prejuízo para a integridade aí do trabalhador. Então, a NR17, ela vai normatizar a ergonomia, tá? Então, ela vai dividir em alguns pilares, em alguns riscos. Então, existem alguns riscos biomecânicos, que é um dos maiores que temos aqui. Então, que pode ser como exemplo, atividades repetitivas, atividades, né, com levantamento e deslocamento de cargas, posturas inadequadas aí por longos períodos. Então, a gente vai identificar esses riscos. Então, a gente sabe que é um risco biomecânico e vamos estar fazendo um plano de ação para poder minimizar esse risco e que o trabalhador não venha adoecer, tá certo? Então, temos também os riscos ambientais. Então, ruído é um risco ambiental, porque tem a ver diretamente com o ambiente. Altas ou baixas temperaturas é um risco ambiental. E a questão da iluminação também. Os riscos organizacionais têm a ver diretamente com como funciona a sistematização da empresa e que interfere na questão questão mental desse trabalhador. Então, a jornada e a carga horária. Então, quem trabalha em uma atividade noturna é diferente de quem trabalha em uma atividade diurna. Então, o risco é diferente. O ritmo de trabalho, quem trabalha por metas, por produção, e aquelas pessoas que não trabalham dessa forma. Então, o risco é diferente. Então, a gente identifica isso, tá? Temos uma prova que vive aqui na empresa, que ano passado a gente tinha um formato de horário diferente. Então, com a queixa de vocês, né, a gente conseguiu mudar esse horário e eu acredito que muitos de vocês não se queixam tanto como se queixavam na safra anterior. Então, a gente conseguiu aí minimizar o risco e o dano à saúde. E outro risco também são os mobiliários e equipamentos. Então, esse posto de trabalho está adaptado para uma atividade administrativa? Sim, não. Então, a gente vai identificar, saber o que está acontecendo. Então, a gente vai fazer um plano de ação para poder minimizar os danos. Então, em um posto de trabalho, um exemplo, cadeira. Cadeira tem que ter ajuste de altura. Por quê? Porque vai adaptar, essa cadeira aqui vai estar adaptada para um trabalhador que é mais baixo, que é um trabalhador mediano, e para um trabalhador que é mais alto. Então é importante aí a gente estar identificando quais são esses riscos, tá? Em determinado pilar. Então
Então, o que a gente sabe? Biomecânico, ambientais, organizacionais, mobiliários e equipamentos, para a gente estar fazendo um plano de ação específico para cada risco. Além disso, temos também os fatores de riscos aí, individuais, tá? Não é diretamente um risco ergonômico, mas é um fator de risco individual que tem a ver diretamente com o pessoal, né? Que é o pessoal de cada trabalhador, de cada pessoa. Então, esse risco ergonômico vai se comportar de forma diferente. Então, por exemplo, em uma atividade repetitiva, ou uma atividade de manuseio de carga, esse risco pode ser predominante maior, tá? Para um trabalhador que é mais sedentário do que um trabalhador que é um pouco mais ativo. Então, é importante aí a gente ter cuidado aí com a alimentação, com bebida, com fuma, sempre estar fazendo aí atividades físicas, tá? Que a gente consegue ter uma melhora na nossa qualidade de vida e, consequentemente, a consequência desse risco será menor, tá certo? Então, pessoal, aqui tem alguns exemplos de situações de riscos ergonômicos. Nessa primeira imagem aqui você está vendo um rapazinho, né, carregando diversas caixas. Então a gente observa que ele está fazendo um manuseio de carga de forma inadequada. Então, pensem em vocês. Como esse colaborador ele poderia transportar essa carga? Então, poderá, né, ter um auxílio de uma empilhadeira, de um carro de mão, de um carrinho, de uma girafa, de ter 2 colaboradores para poder estar fazendo esse manuseio de carga. Então, existem diversas formas que a gente pode manusear uma carga, transportar na verdade, né? Transportar uma carga para que não venha ter prejuízo para a nossa saúde. Então, nessa imagem aqui do meio, existem alguns exemplos, tá? Da forma correta que temos que fazer esse manuseio e esse transporte de carga. Aqui na imagem ao lado, né, temos alguns exemplos de um posto de trabalho não ergonômico. Então a gente sabe que um posto de trabalho ergonômico é aquele posto de trabalho que é adaptado para qualquer tipo de pessoa. Então, nesse segundo exemplo aqui da bancada, vejam, tem um trabalhador que é mais alto e tem um trabalhador que é menor. Então você percebe que esse trabalhador menor ele tem uma dificuldade maior para poder estar realizando sua atividade. Então, o que ele pode estar fazendo aqui? O que a gente pode alterar para que esse trabalhador trabalhe em um ambiente mais confortável, mais seguro? Uma bancada. Colocar aí um caixote, então vai estar adaptado para um trabalhador que é mais alto e para esse trabalhador que é um pouco menor. Tá certo? E tem um outro exemplo, tá? De como deve ser um posto de trabalho administrativo. Então, a bancada, a cadeira, tem que ter ajuste de altura, ajuste para cotovelo, ajuste de altura para um encosto, questão da inclinação. O monitor, né, tem que estar na linha média aí da sua visão. Então, tudo isso é um ambiente aí econômico para que durante a jornada de trabalho, esse trabalhador aí, ele não venha ter nenhum desconforto. E agora, vamos falar um pouquinho sobre os riscos psicossociais e cognitivos, tá? E o que vocês acham? Quais são os riscos que podemos estar encontrando no ambiente de trabalho? De acordo com a NR17, a gente vai estar exposto a alguns riscos. A gente falou um pouquinho sobre os riscos biomecânicos, ambientais e também tem o risco psicossocial, tá? Que envolve a carga mental desses colaboradores, de nós colaboradores. Então, situações de estresse é o principal risco clássico, tá? Que o estresse, a somatização do estresse devido às altas demandas, a questão dos horários, termina somatizando e interferindo na saúde dos colaboradores. Assim como situações de sobrecarga mental, que vai haver uma exigência cognitiva que pode sim
levar o adoecimento, tá? Além de atividades que há uma exigência de alto nível de concentração, atenção, memória. Eu gosto muito de estar dando um exemplo dos motoristas, né, que quem trabalha dirigindo trabalha em condições de difícil comunicação, então vai afetar relações sociais. Então, quando a comunicação não é uma comunicação clara, quando não é uma comunicação efetiva, terá falhas no processo e pode sim desencadear estresse, sobrecarga e principalmente o retrabalho, certo? E também situações de conflitos hierárquicos, né, que vai envolver situações de relações interpessoais com seu colega, com seu líder direto. Então, quando a gente tem esse prejuízo, esse conflito, vai sobrecarregar mentalmente, a pessoa não vai estar satisfeita em estar realizando a sua atividade. Então, isso sim também é um risco psicossocial também, tá? Excesso de demandas emocionais e afetivas, que vai estar sobrecarregando o emocional e gerando aí um desgaste psicológico. Além do assédio. Um assédio é um dos principais riscos psicossociais que podemos estar encontrando no ambiente de trabalho. Então, seja aquele assédio moral, assédio sexual. Então, é muito importante a gente ter aquele cuidado, principalmente com as brincadeiras. A gente gosta de brincar, né? Virar onda. Então, é importante a gente saber o limite, para a gente não terminar sendo invasivo, desrespeitando o nosso colega e, sem perceber, estamos terminando assediando, certo? Então, é muito importante ter esse zelo, principalmente aí com algumas brincadeiras, e termina para esse indivíduo ter um desgaste mental aí muito grande e bem crítico, certo? Outro risco também que podemos encontrar são trabalhos com demandas divergentes, né? Trabalhos com metas incompatíveis entre si, além de exigências de realização de múltiplas tarefas com alta demanda cognitiva. Então vai gerar uma sobrecarga e um estresse contínuo. Então por isso é importante ter uma comunicação clara. Se é exigido, se é pedido, é importante ter essa comunicação formal. Eu consigo fazer, mas eu preciso ter esse tempo. Então é importante ter a comunicação. A comunicação normalmente é um pouco negligenciada, mas é muito importante a gente ter uma comunicação clara, uma comunicação fluida, para a gente ter um ambiente psicologicamente seguro de se trabalhar. Podemos dizer assim, um ambiente tranquilo, que não venha pesar tanto no nosso dia a dia. Além da insatisfação do trabalho, tá? Que pode estar prejudicando o clima e o engajamento dos colaboradores, e a falta de autonomia, que vai reduzir o senso de controle, né? Então, quando temos aquele colega que fica acompanhando seus passos, quando a gente tem uma liderança que fica sempre no pé, então a gente não se sente confortável, a gente perde aquela autonomia e pode sim estar desencadeando um estresse. E a partir daí, quando estamos expostos a esse risco, a gente vai ter um sofrimento emocional. Então é importante a gente estar observando, tá? Quais são esses sinais. Normalmente algumas pessoas, né, quando está bastante estressada, terminam aí, tem mudanças no comportamento, está mais estressado, termina sendo um pouco mais agressivo, termina refletindo no ambiente domiciliar, em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, sem perceber. Além de ter também comprometimento no sono. Então são pessoas aí que têm insônia, não conseguem dormir, né? Também, quando a gente traz aqui para um ambiente de trabalho, termina se distanciando da equipe. Se é um trabalhador que era bem engajado e tal, aí ele começou a ter essa sobrecarga mental. Então ele não está tão tranquilo para ficar à vontade. Então ele termina se afastando.
consequentemente vai ser um trabalhador desmotivado, pode ter aí alterações de humor, né? Como eu falei anteriormente, e também pode estar afetando a concentração desse funcionário. Em alguns casos, o sofrimento aí emocional, esse desgaste emocional é grande, pode ser alto, que pode vir aí com uma fala cansada, acompanhada de, não estou aguentando mais, estou muito cansado, estou muito estressado, não estou dormindo bem, está comprometendo as minhas relações com minha família, com a amizade. Então é importante, gente, a gente estar identificando as pessoas que possam ter esse comportamento para que a gente possa chegar e ajudar. Então, pensando nisso, a gente aqui na empresa vamos estar implementando uma brigada de saúde emocional. Hoje aqui temos uma brigada de emergência, né, que tem a ver com a segurança do trabalho e ela vai estar atuando em situações de risco, né, risco físico. Vamos dizer, um foco de incêndio, por exemplo, um princípio de incêndio. E já a brigada dos riscos psicossociais, uma brigada de saúde emocional, ela vai estar atuando no risco emocional desses indivíduos. Então vai oferecer aí os primeiros socorros psicológicos, uma escuta, um apoio inicial, e essas pessoas vão ser capacitadas, né, para poder estar identificando, para poder estar fazendo esse acolhimento e estar encaminhando aqui para a gente, para o serviço de saúde, certo? Então, quais são os passos básicos, né, dos socorristas, aí, dos primeiros socorros emocionais? Perceber os sinais, né, que eu falei anteriormente, fazer esse acolhimento, ouvir de forma ativa, sem julgamento, porque a gente tem um hábito muito grande de estar julgando as pessoas. E às vezes a gente julga sem perceber, acha que é besteira, acha que é frescura, mas não é, certo? Novamente, evitar os julgamentos ou minimizá-los, né? Porque ao nosso olhar pode ser algo pequeno, mas para aquela pessoa que traz um determinado problema, não seja, ou pode até ser, mas por ter outras situações, pode estar somatizando para aquele problema inicialmente a gente vê pequeno e terminar sendo maior para ele. E a gente sempre tem que estimular a esse indivíduo, tá, a estar procurando ajuda e estar buscando aí um apoio profissional. Então, assim, o que não devemos fazer, né? Não criticar, não dar bronca, não desmerecer, não dizer que é frescura, não ficar comparando com outras pessoas, que a gente tem um hábito. Fulano fazia essa atividade e não era assim. Por que tu está sendo? Tu é muito frescurento, tu é muito fraco. A gente não pode ter essa fala, porque a gente vamos terminar perdendo essa confiança desse trabalhador e ele não vai conseguir ficar à vontade para compartilhar os seus problemas e a gente conseguir ajudar de forma efetiva. E também não oferecer soluções mágicas, né? Até porque não existem. Então realmente é procurar entender, acolher, escutar, acompanhar e monitorar. Então, como podemos ter essa prevenção aí no nosso dia a dia? Eu gosto muito de falar sobre bons hábitos individuais. Uma boa alimentação, dormir melhor, ter uma atividade física, né, ativa, praticar exercício físico, ter uma comunicação clara, né, com a equipe, com a liderança, procurar ter pausas na rotina de trabalho, ter um espírito de colaboração, isso somatizando com uma comunicação efetiva, tá? Sempre estar reconhecendo o esforço da equipe, ter mais respeito, ter empatia e também vocês estarem aqui participando dos exames periódicos também é uma forma de prevenção, tá? Então, como vai funcionar os primeiros socorros psicológicos, né? Então, o objetivo desses socorristas em saúde mental aqui na empresa é ter uma escuta ativa, como eu falei anteriormente, ter um apoio inicial em situações de crise, então ela vai saber identificar, tá?
Então vai chegar, caso venha acontecer, vai chegar nesse funcionário, vai dizer, ó, eu percebi que você está tendo esses comportamentos, como eu posso estar te ajudando? E encaminhar quando necessário. Então o fluxo será assim, o trabalhador com uma demanda psicológica, o brigadista vai encaminhar para o serviço de saúde. Aqui a gente vai estar direcionando esse indivíduo para uma profissional, um psicólogo, uma psicóloga, certo? E dependendo da demanda, da necessidade, um encaminhamento mais especializado, certo? Então assim, gente, eu sei que a gente tem alguns receios, alguns zeros, medo talvez, de que ele é fraco, mas não pense assim. É a nossa saúde mental é muito importante. Então a gente quer deixar claro aqui que caso vocês precisem, peçam ajuda. Contem conosco, que estamos aqui para ajudar, dando todo o suporte que vocês precisarem, certo? E vocês aqui, são um agente importante nesse processo de melhoria ergonômica. Como assim? Sempre a gente está nas áreas, a gente vai fazer as inspeções, vamos fazer os laudos ergonômicos. Então vocês têm o poder, esse ambiente aqui poderia ser dessa forma, poderia ser melhor. Então, obviamente, a gente vai notificar, vai pegar o relato de vocês, vai mandar sua gerência, né, para o líder direto, para o que a gente pode estar fazendo para poder ter essa melhoria. E vamos agora falar um pouquinho sobre manuseio de carga, tá? Então, antes de tudo, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre a nossa coluna vertebral. Pessoal, a nossa coluna vertebral, como vocês já sabem, né, estão cansados de escutar, ela é formada aqui, por vértebras. Então isso aqui é vértebra, tá? E por discos intervertebrais. Então, o conjunto dessas estruturas forma a nossa coluna vertebral. Além disso, a nossa coluna ela é dividida em 3 partes: coluna cervical, região do pescoço, tá? Coluna torácica, região do meio ali da coluna, e a região da coluna lombar. Além disso, é acrescentado o sacro, e no finalzinho do sacro existe o cóccixzinho, que é esse ossinho aqui que vocês estão vendo, que fica no final da coluna. E além disso, a nossa coluna, então aqui está uma parte da nossa coluna, tá? Ela é responsável por executar alguns movimentos. Então, se a gente vai para um lado, para o outro, então, não sei se vocês vão conseguir ver, é aqui, é por conta do conjunto aí dessas estruturas. Então, para frente, para trás. Então, se a gente consegue movimentar para um lado, para o outro, para frente e para trás, rotação na nossa coluna, é por conta aí dessas estruturas, tá certo? Mas infelizmente, de acordo aí com o tempo, ou até mesmo não precisa ser tão velho para ter dor de coluna. Então vamos aí falar um pouquinho sobre a dor lombar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial vai ter algum desconforto na região lombar. Lembrando, a região lombar fica na parte de baixo da coluna, tá? Por quê? Porque aonde se tem uma maior sobrecarga é nessa região. Vai depender da atividade que esse trabalhador realiza. Se trabalha em uma atividade repetitiva, como um cortador de cana, vai ter dor de coluna. Se ele trabalha com manuseio de carga, vai ter dor de coluna. Se ele trabalha em pé, sentado o dia todo, vai ter dor de coluna, infelizmente. Então não tem muito para onde fugir. Além da dor de coluna, que tem a ver com a atividade em si, existem algumas patologias que podem estar surgindo, que é a hérnia de disco. Então a gente sabe, aqui é uma peça anatômica, tá? Que vai representar a hérnia de disco. Então a hérnia de disco é quando sai o disco intervertebral, e às vezes pode acontecer de comprimir o nervo. Então aí esse trabalhador, ele vai ter uma dor que vai estar irradiando para a perna. Tem outras patologias também, que é o bico de papagaio,
que é o desgaste desse disco intervertebral, então vai formar um umbigo de papagaio. A espondilolistese é quando a vértebra se escorrega dessa forma, tá? Escoliose, que é a deformidade da nossa coluna vertebral, e uma dor inespecífica. A dor inespecífica é quando não tem uma causa definida, simplesmente a pessoa tem. Na maioria das vezes, tem a ver aí diretamente com o sedentarismo. Então aqui tá alguns exemplos, tá? Que vocês podem estar vendo aí no slide, a formação aí da hernia de disco. Então o que pode estar ocasionando num trabalhador ou em qualquer pessoa, tá certo? Os teófitos, que é o bico de papagaio, que vai estar formando. A espondilolistese é o escorregamento dessa vértebra, e a escoliose. No entanto, então vocês observam aí que existem diversos fatores que venham estar acometendo aí a saúde da nossa coluna, até o sedentarismo. Mas podemos estar fazendo aqui algumas atividades, tá? Podemos ter alguns hábitos que a gente pode estar minimizando esse desconforto e retardando o surgimento aí de algumas patologias. Então, o que podemos fazer? Aqui na empresa, no manuseio de carga, vamos lá, os equipamentos para deslocar ou carregar essa carga. Então a gente pode estar utilizando carrinhos, aquelas girafas, a ponte, uma talha, uma carregadeira. Então, está utilizando esses equipamentos externos para poder estar auxiliando e preservando a integridade aí da sua saúde, tá certo? Então, se não tiver esses equipamentos, chama um amigo, ó, me ajuda aqui a pegar essa maleta, a pegar esse motor, ter pausas durante a atividade, tá? Durante a jornada de trabalho é altamente importante. A hidratação, pessoal, hoje tem alguns estudos que o beber água tem, vocês acreditam que não pode ter relação, mas tem relação com a hidratação, tá? Desses discos intervertebrais. Então é importante a gente sempre estar bebendo água também. E a ginástica laboral que a gente tem aqui na empresa, que vocês podem estar fazendo, tem que estar fazendo, que é para poder aí preparar vocês para a atividade e que vocês não venham ter tanto desconforto durante a jornada de trabalho. Aí vocês podem dizer assim, ele não tem no meu setor, ou é pouco, mas não impede de vocês estarem fazendo antes ou durante a jornada de trabalho, tá certo? Então, além do que podemos estar fazendo aqui na empresa, podemos estar fazendo também assim fora, né? As questões mais individuais, tá fazendo check-up anualmente, porque caso venha surgir alguma doença, uma patologia, aí a gente já pode descobrir no início e fazer um tratamento de forma mais efetiva, ter uma vida mais ativa, né? Praticar atividades físicas. Então, independente da atividade, eu não gosto de academia, tem bicicleta, não gosto de bicicleta, faço caminhada, natação, golfe, não sei, vôlei. É importante vocês estarem fazendo alguma atividade. Além disso, ter uma alimentação aí saudável, tá? Eu sei que aquele hambúrguerzinho, a batata frita é bom, eu também como, mas a gente sempre priorizar um alimento mais saudável possível. Porque hoje, infelizmente, a gente aí cada vez mais produtos mega, hiper industrializados, né? Então é importante a gente, se puder, priorizar alimentos que não sejam industrializados. E dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, que ajuda muito na nossa recuperação aí e vai estar nos ajudando no próximo dia. E além, pessoal, de tudo isso, né, que já falamos aí um pouquinho, né, sobre a nossa coluna, o porquê que pode ocasionar. Então, o que podemos fazer para poder minimizar esses danos, tá? Então, a gente, como já falou sobre o manuseio de carga, então é altamente a gente lembrar. Então, vamos seguir esse passo a passo. Ficou em pé, se aproximou aí da carga. Então a gente vai utilizar sempre a força das pernas para poder estar utilizando, ou melhor, para poder estar levantando essa carga. Então muitos de vocês no dia a dia, para poder otimizar aí o tempo, chegou, inclinou
inclinou toda a coluna, puxou, aí pô, sentiu uma dor de coluna. Então use a força das pernas ao seu favor. Dobrou os joelhos, inclinou um pouquinho a coluna, traz a carga para próximo ao corpo e faz esse deslocamento. Então é importante você estar lembrando desse passo a passo. Vocês nunca vão rotacionar a sua coluna com os pés fixos no chão. Então pés fixos no chão. Fez assim? Não. Sempre ó, faz o manuseio levando aí todo o corpo. Então é importante você estar lembrando isso no dia a dia, tendo essas práticas no dia a dia. Se vocês não lembrarem, vocês podem estar vindo aqui, vocês podem estar, quando eu estou lá na área, né? Vocês podem estar me procurando, podem estar perguntando, porque a saúde e a segurança de vocês também, tá certo? Então eu agradeço aí a cada um de vocês. Vamos dar início ao treinamento de saúde auditiva. Então, primeiro ponto, como é que funciona a nossa audição? O nosso ouvido é dividido em 3 partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa é formada pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo. E é no meato acústico externo que fica a proteção do nosso ouvido. E qual é a proteção do nosso ouvido? É a cera e os pelos. E muita gente acaba achando que a cera ela é sujeira, e na verdade não é, ela é proteção. Por isso não deve ser retirada com cotonete. Muita gente pega o cotonete, coloca dentro do ouvido e fica catucando. Às vezes acaba nem tirando a cera e se empurrando ela para próximo do tímpano, podendo causar alguma infecção ou até perfuramento do tímpano, certo? Então nada é para ser inserido dentro do nosso ouvido, seja cotonete, palito de dente, palito de fósforo, caneta, chave, nada é para ser colocado dentro do nosso ouvido, nem remédio sem prescrição médica. Mas aí como é que a gente vai fazer para limpar o ouvido se eu não posso usar cotonete? Então a gente, no banho mesmo, a gente pode passar uma toalha, pode usar o cotonete, mas apenas do lado de fora, nada dentro do ouvido. A orelha média. Na orelha média a gente tem um tímpano, como eu falei, que é uma membranazinha. E quando fala, meu ouvido estourou, é porque teve algum comprometimento do tímpano. Além disso, a gente também tem os 3 menores ossos do nosso corpo, que eles conduzem o som para a orelha interna. E na orelha interna a gente tem nosso órgão auditivo, que tem o formato de caracol. E quando há algum problema na nossa audição, principalmente causado por som muito alto, vai matar as células do nosso órgão auditivo, a nossa cóclea. E aí, quando essas células morrem, não tem como nascer outras no lugar. E aí eu trouxe 2 exemplos da nossa audição. Quem participou de uma campanha que eu mostrei o ouvido de cada pessoa ao vivo, viu que é desse jeitinho, mas muita gente aqui tem um ouvido bem saudável. O primeiro exemplo é com cera acumulada, porque pegou o cotonete e enfiou lá dentro do ouvido, ficou catucando e acabou empurrando a cera para perto do tímpano. Vocês vão conseguir visualizar que a cera está bem coladinha ao tímpano. Essa parte branquinha lá atrás é o tímpano com a cera bem coladinha. Ainda não está tampado, então não está comprometida a audição, você ainda está escutando ok. Mas tem casos que acabam tampando tudo e a pessoa acaba sem escutar direito. Nesses casos, precisa ir no médico, passar remédio para fazer a retirada dessa cera. É indolor, porém tem que ser retirada a cera. Apenas nesses casos. E o segundo exemplo é de um ouvido com perfuração no tímpano. Pode ver que tem um buraquinho. Ali, muitas vezes, é preciso de cirurgia e em alguns casos acaba o tímpano crescendo sem precisar de cirurgia. Mas outros casos são cirúrgicos realmente. E aí, quais são os riscos do ruído? O que é que o ruído pode causar na gente? Muita gente sabe, né, que causa dor de cabeça, estresse. Às vezes você chega em casa perturbada aí com aquele som na cabeça. Mas o principal risco do ruído é a perda da audição. E aí, o ruído ele vai causar uma perda muito específica, que é a PAI, perda auditiva induzida por ruído, ou perda auditiva causada por ruído. E essa perda, ela é irreversível. Uma vez que ocorre na sua audição, a sua audição não volta mais ao normal, ela nunca mais vai ser uma audição normal. O que pode fazer é cuidar para estabilizar aquela perda e não aumentar. Mas voltar ao normal não vai voltar mais, certo? Quais os efeitos do ruído no trabalho? O que é que ele vai causar na gente quando a gente está trabalhando? Ele causa nervosismo, a gente fica muito estressado, tem problema na comunicação, não consegue render, fica muito desconfortável, cansado muito rápido. Além de causar baixa concentração
E como a gente não está conseguindo se concentrar, tem mais risco de sofrer um acidente de trabalho. Tudo isso quando a gente não está protegido adequadamente. E aí, quais são os sinais de perda auditiva? Você está começando a perceber algo estranho, será que eu tenho uma perda auditiva? O primeiro ponto é o zumbido, é o primeiro sinal de perda auditiva, ficar com aquele zzz no ouvido o tempo inteiro, principalmente quando vai dormir. É o primeiro sintoma da perda auditiva. Se você não tem nada e aí começa a perceber um zumbido no seu ouvido, pode ser que tenha alguma coisa ali, então é importante procurar a gente aqui do Serviço de Saúde para fazer um exame melhor, para tentar entender o que é que está causando aquele zumbido. Não consegue ouvir som muito baixo, chega em casa, aumenta muita televisão, tem dificuldade para falar no telefone, a pessoa fica falando com você fica o quê? Não entendi o tempo inteiro, além de perceber os sons de forma abafada também. Como é que a gente se protege do ruído, gente? Usando o protetor auditivo, não tem jeito, tem que usar. E não é só usar, tem que colocar antes de entrar no local com ruído, antes de entrar na indústria, antes de começar o serviço, tem que colocar o protetor auditivo e retirar somente após sair. Eu vejo muita gente andando lá dentro, indo de um setor a outro, sem protetor auditivo e tá um barulho, um ruído bem alto e a pessoa sem protetor auditivo. Então tem que usar o tempo inteiro durante o trabalho. E cada protetor auditivo ele é escolhido especificamente para cada função. Há uma medição, há uma escolha a partir da segurança do trabalho. Além disso, tem que também realizar as audiometrias, tem que fazer periodicamente as audiometrias, está sempre acompanhando, vendo como está a audição, como é que está a perda. Se eu tenho perda, tem que estar acompanhando por mais vezes ao ano, participar dos treinamentos e seguir as orientações corretamente. E aí os fatores extraocupacionais, que não estão relacionados ao trabalho. Isso aqui são em casa, em momentos de lazer, que é usar o fone de ouvido com volume excessivo para ouvir música. Isso é muito comum. A gente vai para a academia, por exemplo, e para abafar o som da academia, a gente vai aumentar ainda mais o volume do nosso fone. E eu não estou dizendo que não pode usar fone de ouvido. Pode usar, mas tem que ser um volume moderado, para a gente não afetar a nossa audição. Ter cuidado também com o uso de ferramentas ruidosas, como furadeira, fazer pequenos concertos em casa, porque também são máquinas bem barulhentas e também podem afetar a nossa audição. E ter cuidado aí da frequentar shows, ficar perto de caixa de som, porque pode não causar uma perda auditiva permanente, mas pode causar uma perda auditiva temporária. Você vai ficar ali com a perda de audição durante 1, 2, 3 dias, com a sensação de ouvido abafado, até a sua audição voltar ao normal. Então é importante ter bastante cuidado com todos esses fatores. Então agora vai ter o questionáriozinho, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui. Como eu falei no início, vocês vão ter um tempinho para vocês estarem respondendo esse questionário, tá certo? E depois eu vou aí chegar, daqui a pouco estou chegando, para poder tirar suas dúvidas e estar dando um suporte na realização desse questionário, certo? E vai ter um cafezinho, um biscoitinho, então fique tranquilo que a gente não esqueceu não, tá bom? Valeu!